prisioneiro de luzes e sons, mas acabo voltando pra mesma estação. E me desligo e não penso em mais nada. Eu só quero um lugar pra ficar numa boa, com alguém para me divertir e sair por aí. Michael, Nora, tudo bem com você? Tudo tranquilo. Bem-vindo ao programa Rede de Olhares. Obrigado por ter chamado aí. Boa noite a todos. Ah, certo. E o Michael, tenho certeza que vai nos ajudar bastante nessa conversa, no bate-papo sobre hoje, porque nós vamos falar sobre games, ou sobre os jogos eletrônicos, né, que a gente costuma encontrar aí hoje nos celulares, hoje na internet, nas redes sociais, jogos que estão por toda parte, mas jogos que já vêm de muito mais tempo, né, Michael? Eu, por exemplo, lembro ainda na década de 80 de estar jogando Atari, né, com aquela maquininha, que a gente quebrava no Decathlon, coisa e tal. Esse bate-papo sobre games, ele se estende para falar sobre os jogos de antigamente, os jogos de hoje, o que é que o pessoal está jogando, e não só os jovens, porque a gente sabe que tem muito adulto também que é viciado nos games e que passa horas por dia jogando. Além desse vício pelo game, a gente quer saber, então, além de saber o que o pessoal está jogando, né? Quantas horas por dia passa jogando, o que tem de bom, o que não tem de bom nesse mundo virtual que está aí, será que ele se associa ao mundo real? E a gente pode, de repente, até falar um pouquinho também sobre educação, sobre socialização, o que se tem de novidades nesse processo todo aí para melhorar um pouquinho a cognição, a aprendizagem. O programa Rede de Olhares está no ar a partir de agora aqui pela UX TV, canal de identidade. Os nossos convidados já estão aqui no estúdio e você em casa também pode participar conosco. Os nossos canais de interatividade, então, o Twitter, @UXTV, está aí na sua tela, o facebook.com/UXTV, ou se você quiser ligar para a gente para contar aí qual o seu jogo de videogame favorito, tem o telefone aí, o 3218-2194. Comigo aqui no estúdio, Roberto Furmeister, que é publicitário, professor de marketing e faz também um curso de arte digital, né? Tudo bem com você, Tudo Roberto? bem, tranquilo. Bem-vindo ao Rede de Olhares. Obrigado pelo convite para participar também. É isso. Fausto Araújo, empresário, que também trabalha ligado a esta área dos games. Acho que as novidades são muitas sempre, né, Fausto? Sempre, com certeza. Evolui muito rápido, né? A gente tem novidades muito rápidas. Bem-vindo Obrigado. Ao programa. E temos o Gabriel Stringari, que é estudante do 2º ano do Centro Tecnológico aqui da Universidade de Caxias do Sul, o CETEC. Tudo bem com você? Tudo bem. Bem-vindo. Eu vou apresentando também os nossos convidados. A gente tem aqui o Samuel Rodrigues, que é jornalista, o Marcelo Fardo, que faz uma dissertação em games. Temos o Alisson Andriguete, que é publicitário, o Daniel, que é desenvolvedor, e o Maicon também, que está aqui para o nosso bate-papo, os estudantes do CETEC também, outros estudantes. Agora, a gente estava brincando aqui no começo do programa que essa história de jogos aqui no Brasil ela é muito mais antiga, né? Ela já vem de muito mais tempo. As novidades hoje, como é que elas se apresentam, hein, Roberto? Elas são muitas e a tendência assim, é que se tenha muito mais novidades daqui para frente? Eu acredito que ainda a gente está num ritmo muito acelerado de lançamento de novidades. Tem alguns limitadores, né? Até eu não sou, talvez, questão tecnológica não é o meu mais forte, mas tem alguns limitadores, mas tem muita coisa nova sempre saindo, né? E a gente tem uma tendência, a gente estava discutindo, brincando aqui antes, falando de mercado e tal, a gente fez uma brincadeira que estamos com uma diferença do mercado hoje em dia, né? 47% das pessoas, pelo menos nos Estados Unidos, isso, né? São os números mais recentes que a gente tem, 47% são mulheres, né? E a gente está só em homens hoje aí. E tem essas pequenas discrepâncias, né? Mas é que a gente considera assim, a mulher não joga videogame, ou poucas jogam. Por quê? Porque a gente pensa no videogame, o console, o Xbox, o Wii, o Play 3, enfim. Agora, no celular, no tablet, no Facebook, todo mundo, muita gente, se não todo mundo, muita gente está jogando. Às vezes as pessoas não se dão conta que gostam disso. Essa questão o que exatamente você estuda, né, nessa sua dissertação em games que você faz aqui na Universidade de Caxias do Sul? Isso, aqui mesmo. Exatamente aquela questão que ele falou sobre colocar esses elementos dos jogos em outras situações. Ele citou o exemplo do Facebook e eu estou estudando até esse fenômeno, vamos dizer assim, está sendo atualmente chamado de gamificação. Não sei se alguém já escutou falar sobre isso, que é exatamente colocar esses elementos do game em outras situações que não seriam o game em si, né? Então eu estou estudando a aplicação desses elementos dentro do espaço educacional, dentro de uma situação educativa, como uma aula,
um contexto diferente do que o jogo em si. Quer dizer que os games eles podem ser aproveitados, inclusive, em sala de aula. Com certeza, não só os games, como os elementos dos games, esses fatores, competição, narrativas. O que a gente poderia aproveitar, de repente, deixa eu ver se o Daniel consegue me ajudar, esses elementos do Second Life para a nossa vida, como é que a gente pode fazer esse transporte do virtual para o físico? Eu acho que, no caso do Second Life, ele tenta simular a tua vida mesmo. Então, tipo, lá dentro tu tem como comprar alguma coisa, vender alguma coisa, entendeu? Ele tenta simular a tua vida. Eu tô vendo mais adiante, no caso, que vai ser mais fácil a gente não vai enxergar tanto essa vida real com a vida virtual. Não vai se enxergar essa separação? Isso aí, não vai ter muita separação quanto a isso. O pessoal hoje já trabalha vendendo coisa em dinheiro real. Tipo, tem o dinheiro virtual e o dinheiro real. E a gente vê ainda o mundo virtual, como no caso do Second Life, uma espécie de... É um alívio, né? Não tem como a gente dizer que ainda que viver lá dentro, como as pessoas entram lá dentro, como sendo estritamente uma coisa séria, como sendo realmente querendo fugir do mundo. Os games, os mundos virtuais de qualquer tipo, eles continuam sendo algo, um entretenimento, sendo uma diversão nesse sentido, né? A separação que acontece é que a gente tem um nível de tecnologia muito mais disseminado, né? Como no caso dos celulares, iPads, etc. Todas essas formas de interação com o mundo virtual, se você for considerar a internet também como um mundo virtual, não só um ambiente, mas um game, uma coisa assim. O grande número de pessoas utilizando isso massivamente, por muito tempo durante o dia, isso facilita essa mistura, né? Faz com que a gente não precise mais pesquisar. Para algumas pessoas ainda essa questão do mundo virtual ou do mundo físico, como você falava, né, Daniel, ela seja mais presente. Deixa eu saber dos nossos colegas aqui do CETEC, o seu nome? Eduardo Telli. E qual ano você está no CETEC? No segundo. E você passa mais ou menos quantas horas por dia, hein, nos jogos? Mais ou menos umas 2 por dia. 2 horas por dia. Já média. chegou a ficar mais do que isso? Já. Quanto tempo? Nas férias lá, não tem nada pra fazer, tá chovendo. Fica até, sei lá, umas 6 horas. Não seguido, né, mas... Vitório Gaboardi. Você quantas horas em média, hein? 1 hora, mais ou menos. É? Sim. E você arriscaria dizer que tem uma certa magia que envolve os jogos e que faz você ficar essa 1 hora, o colega aqui 2 horas, às vezes mais horas. Tem uma certa magia aí nos jogos? Sim, com certeza. Tem é um negócio que chama muita atenção, porque tu deixa de ser tu pra passar a ser o personagem do jogo, entendeu? Você se transporta pro jogo Com mesmo. certeza. Uma coisa que se percebe ainda assim, que eu acho interessante, e não é questão de condenar ou não, é que ainda existe uma certa dificuldade em se aceitar a legitimidade do jogo em diferentes áreas, né? E uma coisa engraçada com relação ao que o rapaz falou ali, é que se ele estivesse no quarto dele, por exemplo, lendo um livro de matemática, lendo um livro de história, coisa assim, o pai e a mãe passassem por perto, dificilmente eles iriam dizer, vai lá pra fora. Não, eles iam olhar e dizer, não, ele tá estudando, ele tá lendo, coisa assim. Mas o videogame, ele exige uma concentração muito grande, ele exige uma assimilação de uma tomada de decisões muito rápida, tudo um monte de coisas que são muito benéficas. Como é que os pais, os responsáveis podem tentar entender esse caráter educativo ou mesmo visualizar, enxergar essa questão da educação? Todo jogo tem um processo dentro dele que a gente precisa, antes de jogar, de poder jogar bem o jogo, a gente tem que aprender alguma coisa, não é verdade? A gente não precisa aprender o sistema do jogo, aprender as regras do jogo, aprender como jogar o jogo. Então, o que muitos pais não conseguem enxergar e a sociedade não enxerga é que todo jogo envolve, sim, um aprendizado. E um aprendizado sempre prazeroso, é ou não é? A gente consegue ficar a hora, 2, 3 lá e a gente está constantemente aprendendo, assimilando novas coisas, assimilando novos saberes, novos conhecimentos através do jogo. E se as escolas conseguissem, de repente, conciliar um pouquinho melhor a questão dos jogos dentro de sala de aula, seria mais prazeroso, inclusive? Com certeza, né? Acho que no jogo tu tem mesmo um prazer de passar horas estudando. Na escola
não consegue, né? Tu chega uma hora, tu cansa, né, de estudar. Então, se tu tivesse talvez na escola com um jogo ou com alguma coisa mais prazerosa, tu teria uma aprendizagem maior. Você, quando está jogando, você se sente mais integrado a outras pessoas ou você pensa, não, este é um momento meu com o computador e eu fico aqui quietinho no meu canto jogando? Eu não sou muito, até não jogo tanto, né? Mas acho que quando eu jogo, assim, jogar online, tu tá conversando com teus amigos e coisa, então tu tá num grupo com teus amigos. Tem essa possibilidade hoje, né, sozinho, de fazer né? os jogos em grupo, né, como a gente costuma dizer. Samuel, seria mais ou menos por aí essa questão de não isolamento, mas uma integração com outras pessoas que também estão online naquele ambiente do jogo? Eu acho que dependendo do jogo, sim, vale como interação. Eu não costumo muito jogar online. No computador eu jogo mais os emuladores do Super Nintendo, que eu gosto de jogar, o jogo antigo. Mas uma coisa, até trazendo outro assunto que a gente falou, que a gente estava falando antes das meninas, de uns 2 anos para cá, tanto eu como um amigo meu, a gente comprou o Wii ao mesmo tempo, mais ou menos o Nintendo Wii. E o Nintendo Wii, ele é próprio dessa coisa de interação, né? E um dos jogos que acabou virando atividade para todo mundo jogar foi o Just Dance, que é de dança. E daí as meninas jogam. Uhum. E é uma coisa que é assim, virou uma atividade. É o churrasco, é a festa e depois é o jogo. Porque pode ser aqui para o colega ao lado, seu nome, por favor? É Lourenço Daut. Você está em que ano da escola? No 2º ano, CETEC também. E como é que você chegou aos jogos, hein? Foi seu pai que apresentou para você? Foi algum familiar? Você descobriu com um grupo de amigos? No começo foi pela família, aí depois foi com os amigos mesmo. Continuei com os amigos. E hoje vocês costumam se reunir para jogar ou vocês se encontram mais cada um na sua casa, aí se encontram no ambiente virtual mesmo? De vez em quando a gente se encontra, assim, por exemplo, ontem veio meus amigos lá em casa jogar, a gente passou horas jogando direto, mas normalmente é sozinho, assim. A música também se associa muito à questão dos games, Com certeza, né? faz uma força muito grande. É que nem filme. Se tu tirar a música, perde a graça. Filme de terror, sabe? E a música, ela marca muito, tanto no jogo, né? Os efeitos sonoros, não tanto a música em si, mas os efeitos têm uma importância muito grande. Onde está o meu amor? Quem sabe um dia volto a encontrar por debaixo de uma bela flor, sendo trazida pelas ondas do mar. Vou buscar o brilho solto do seu olhar pra te dar o que o tempo não deixou passar. Vou te encontrar pra sentir sua pele macia, seu perfume doce petalar e preencher minhas tardes vazias. Vou buscar o brilho solto do seu olhar pra te dar o que o tempo não deixou passar. Cultura digital, rede de olhares de hoje entra no mundo dos games. A gente está conversando com o pessoal aqui que gosta bastante de jogar e gosta bastante de passar algumas horas, né, dedicar o seu tempo aí para se divertir e também para aprender com os jogos eletrônicos. A gente começou falamos aqui no primeiro bloco, né, sobre a questão do desenvolvimento dos jogos e o que nos incentiva tanto, né, a participar desse mundo que é um pouco mágico também, como a gente falava, né? E só que é um mundo profissional e que envolve muito dinheiro também, como o Roberto falava. E falando em trabalho, o Gabriel está desenvolvendo aí, construindo um site, né, Gabriel? Explica para nós que ideia é essa de associar ainda mais a questão da internet com os jogos. Bom, o site seria um site de notícias de jogos, né? Como já temos alguns, só que ele seria com uma mini rede social integrada nele, com fóruns e com espaço para quem quiser se cadastrar, né, poder discutir, adicionar amigos e coisa, né?
Então, seria essa a ideia. E surgiu da onde essa ideia? Surgiu assim, eu tenho um site já que é de tecnologia, que já está no ar há 2 anos, né? Então, como aumentou, assim, eu não jogava muito, né? E aumentou um pouco essa, como é que eu poderia dizer, jogabilidade, vamos dizer assim, eu jogo mais, né? E meus amigos também jogam bem mais. Então, surgiu a ideia de criar um site de jogos. Você não falou ainda, né? Seu nome? Rodolfo. Você está em que ano, tem que idade? Segundo ano, 16 anos. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para os colegas. Quantas horas por dia ou por semana você passa nos jogos? Bem, durante a semana 2 ou 1 hora e nos finais de semana, bem, quase toda tarde. Toda tarde. No começo do programa eu brinquei aqui, falei que eu, ainda na década de 80, jogava o Atari, né? Depois eu evoluí, fui para o Nintendo. Você chegou a conhecer esses jogos? O Atari, pessoalmente, eu não conheci, mas já o Super Nintendo eu conheci. Quero mostrar mais uma imagem aqui, porque futebol eu acho que é algo... Será que é algo que jogam bastante ainda? Estou enganado? Acho que ainda jogam bastante, né? Todos vocês jogam futebol frequentemente? É, o melhor jogo, ele disse. Deixa eu mostrar aqui pro Vinícius, para a gente voltar a falar um pouquinho rapidamente, claro, sobre essa questão do pensar o jogo, né? Olha só todo o trabalho que se faz, né, para pensar um jogo, para você tentar criar o mais próximo do real, como a gente tem nessa outra página aqui, né, que é o que a gente vê nas telas dos videogames aqui, os jogadores. Seu nome? Pedro Henrique. Pedro Henrique. Futebol aqui com o Ronaldinho Gaúcho, já jogou certamente, né? Já, com certeza. O que mais te chama para jogar o futebol aqui especificamente falando? É essa questão mesmo do realismo que se tem nos jogos? Não só isso, né? Também porque é sempre muito bom jogar um futebol no videogame com os amigos, assim. Jogar 1 contra 1, pela jogabilidade, a disputa que fica, né? Que marcar gol, assim. Mas também por causa do realismo que cada vez está melhorando, os gráficos cada vez parece mais que está dentro do jogo. Muito, muito real, né? E na rua, você joga ainda? Às vezes. Joga mais no computador, então. Mais no Play. Agora a questão da linguagem, o quanto que ela pode evoluir, Fausto, Roberto, daqui para frente, essa questão do realismo todo. A gente tem que entender um pouco também que os games, eles deixaram a produção de um game, né? Ela deixou de ser aquela coisa muito de programação. O programador é o cara que fazia o jogo do começo ao fim. Há tempos atrás a gente tinha um amontoado de pixels coloridos ali e não envolvia muita coisa. Então, hoje em dia, a gente já tem uma série de profissionais, uma série de áreas que envolvem a construção do game, como estava falando. A narrativa em si depende demais de elementos que vão compor isso tudo. Não pode mais ser esse aglomerado de pixels. A gente tem historiadores para compor a história do jogo, para compor elementos do jogo. A gente tem designers para fazer pontos principais como iluminações e elementos assim. A gente tem, obviamente, o nível de programação, tudo, mas o todo é que faz com que isso se torne agradável, isso se torne interessante do ponto de vista do jogador, né? Daniel, se você pode nos ajudar a falar da questão aqui no Brasil, como é que está o desenvolvimento dos jogos hoje? O Brasil continua trazendo muitos jogos de fora, quer dizer, importando muitos jogos? Sim, sim. O Brasil, ele traz os principais jogos que a gente tem hoje são de fora. Aqui no Brasil, a gente não ouve falar praticamente de games feitos aqui. O pessoal de fora coloca bastante dinheiro nisso, como ele mesmo falou, tipo o GTA lá, foram lá e colocaram 100 milhões de dólares. Mais de 1.000 pessoas envolvidas no desenvolvimento. Aqui no Brasil é muito difícil tu chegar uma empresa, um conglomerado de empresa, pegar e colocar um dinheiro desse, ou mesmo o governo te ajudar com isso. Então, a questão do financiamento seria um dos principais entraves para se desenvolver jogos aqui no Brasil? Sim, é um problema, porque assim, tipo, imagina, eu tenho que colocar dinheiro e game é uma coisa que tu não tem certo que aquilo ali vai te dar um retorno. Pode ser um fracasso total, tu pode não vender nada. Ou tu pode vender muito. Vamos atender o chamado aqui de uma telespectadora que está na linha conosco, a Márcia, do bairro Pio Décimo. Tudo bem com você, Márcia? Tudo bom com vocês? Tudo certo. Por favor, pode falar. Só comentar sobre os games. Eu sou professora de História de uma escola municipal e eu incentivo muito que os meus alunos eles joguem, principalmente para relacionado à geografia. Porque quando eles estão jogando campeonato, futebol, campeonato brasileiro, eles aprendem muito sobre os estados. Quando eles estão jogando sobre
times europeus e tudo mais, eles conseguem se localizar, entendeu? Saber o nome do time, aonde está localizado, em que cidade, em que país, em que continente. Pegar um jogo como... Cara, exatamente, Assassin's Creed, né? Que é um jogo que tem já quarta. Mas eu tenho o Brotherhood, né? Que foi o terceiro, na verdade. É a quarta edição dele já. E ele é um jogo que o primeiro dele se passa na época das Cruzadas. E, aliás, a maioria deles se passa nessa época. O mais recente agora se passa na Guerra de Secessão Americana, na Guerra Civil Americana. E é um jogo que mostra, assim, de uma forma fenomenal, o nível de pesquisa envolvido. Pegar um jogo, por exemplo, que não é histórico, ele é um jogo de fantasia, chama Guild Wars, o 2 agora, que é basicamente o jogo que eu consigo jogar hoje em dia, né? Para tu ver o tamanho dessa questão da linguagem, eles têm... eu sempre estava lendo uma reportagem com a estilista. Eles têm uma estilista que é responsável por desenhar as roupas dentro do jogo. Queria saber, Marcelo, então, que tipo de olhar diferente, se é que a gente precisa, né, de um olhar diferente sobre os games hoje, que olhar seria esse? Conseguir olhar o jogo, conseguir olhar o game quando que eu costumo dizer isso para pais, mas quando o seu filho está lá jogando, ele não está simplesmente jogando, ele está também aprendendo. Porque o jogo, por exemplo, eu posso citar e eu acho que eles podem dizer isso também. Eu aprendi inglês, hoje em dia eu consigo ler textos, eu consigo falar inglês, eu entendo muito bem por causa do jogo, vocês também não, isso. Então, confirmando. Na escola, muitas vezes eu não aprendi tão bem inglês quanto eu aprendi no jogo. Hoje em dia eu consigo falar e consigo ler inglês fluentemente por causa do jogo, por causa que eu joguei, eu cresci jogando. Então é só um desses aspectos que existe sim uma aprendizagem muito grande em qualquer jogo. Para poder jogar ele, você precisa aprender primeiro como se joga, né? Tá certo. Eu quero agradecer muito a participação de todos vocês aqui. Rede de Olhares de hoje fica por aqui. Nós vamos encerrar ao som do Michael Nora. Tanto tempo se passou e você não viu tantas diferenças deixadas de lado em um quarto vazio. Quantas vezes te tentaram e você resistiu e te deixaram só, mesmo assim não desistiu. Mas o tempo traz lembranças que não se apagam, coisas tão boas que nos levam a acreditar que tudo poderá melhorar a cada passo dado, jogando sem trapacear. Mas o tempo traz lembranças que não se apagam, coisas tão boas que nos levam a acreditar